Dia! Bom dia, gente! Como que vocês estão? Hoje tá frio, hein? Tá bem frio. Bom dia, Karina! Seja bem-vinda! Bom dia, Luana, Dorcas! Que alegria! Hoje é mais um dia que o Senhor nos entregou para que a gente receba gratas surpresas dele. Amém? Como que vocês estão? Se você está aqui pela primeira vez, eu vou já fazer uma recapitulação. Bom dia, Lu. Tem um dia incrível. Minha mãe já está aí online, estou vendo. Suelen, Bruna. Querida Bruna, seja bem-vinda. Como que tá a semana de vocês? Sejam todas bem-vindas. Vamos usar aí esse aviãozinho. Hoje acordei um pouco mais cedo e Deus colocou... Deixa eu botar essa Bíblia pra cá pra ficar melhor. Deus colocou uma palavra forte no meu coração a respeito de amor próprio, como a gente vinha falando. Não sei quantos de vocês estavam aqui ontem conosco, mas enquanto a gente falava ali sobre amor, e o amor é a primeira característica ali listada em Gálatas sobre o fruto do Espírito, e eu trouxe aqui, ó, até gravei ontem um vídeo para exemplificar, mas acho que a gente pode começar com isso. E eu trouxe essa mexerica, essa tangerina aqui para exemplificar como que é o fruto do Espírito. Por que a Bíblia nos fala o fruto e não são vários frutos diferentes? Bom dia, Isa, seja bem-vinda. Como que você tá? Tenho lhe visto aí nas lives comentando. E o primeiro aviso que eu quero dar é: pegue um papel, pegue um caderno, uma caneta, pegue ali, talvez eu tenho sempre à minha disposição aqui água, porque eu acho que a água nos ajuda muito a ir filtrando ali, não só hidratando, mas nos trazendo essa consciência da presença de Deus. Ontem anotou 5 folhas, depois eu quero essas anotações aí valiosas. Mas voltando para mexerica, para tangerina, eu trouxe essa tangerina exatamente para exemplificar que cada uma dessas características do fruto do Espírito pode se associar a cada um desses gomos. E como a gente falou no nosso primeiro encontro, é provável que a gente tenha mais facilidade ali em desenvolver uma certa característica do que outra. A gente não precisa ter aquela pressa, aquela agonia de ser rápidas ali e de querer ter todos esses... Que a minha internet tá... Acho que deu certo. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Porque apareceu que minha internet estava um pouco instável e é aqui onde a gente mora, a internet acaba oscilando bastante. Mas me dá só um ok se vocês estão me escutando bem, por favor. Então a gente não precisa ter pressa para ter todas essas características de uma vez. Na verdade, eu penso... Bom dia, Adri! Obrigada pelo retorno. Na verdade, eu penso que a gente precisa curtir a jornada. Ir prestando atenção nos detalhes, nas estações, e entendendo, essa é uma estação que Deus quer me ensinar que característica, quer forjar que aspecto do nosso caráter. E à medida que a gente vai aprendendo, vai dando respostas para aquilo que Deus vai trabalhando em nós, nós vamos evoluindo. Amém? Então eu quero fazer uma breve oração antes de a gente começar aí com o conteúdo. Também quero te pedir que você envie essa live aí, pega esse aviãozinho e mande para suas amigas. Eu sinto que hoje
Deus vai tratar poderosamente no nosso coração sobre amor próprio, sobre percepção acerca de nós mesmas e vai ser muito, muito, muito legal. Amém? Pega esse aviãozinho e mande para suas amigas. Eu sinto que sobre percepção acerca... Nossa. Então, Senhor, nós te agradecemos por essa manhã. Nós te bendizemos. Nós te chamamos, Deus, à presença. Nós te louvamos, Pai, pela forma que o Senhor nos fez. Hoje nós queremos falar sobre que nós estamos felizes e gratas sobre quem o Senhor nos fez. Nós cremos que o Senhor não erra. Fala conosco, Pai, e que essa mensagem chegue a quem o Senhor escolheu nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Hoje a Ana está num acampamento de composição e ela infelizmente não vai poder estar conosco aqui, mas nós vamos dar seguimento e eu tenho certeza que vai ser precioso. Então, vou fazer uma recapitulação aqui desde o início sobre o fruto do Espírito. A grande referência dessa série de lives está em Gálatas 5, de 22 a 23, que fala: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, é exatamente sobre essas características que Deus colocou no nosso coração. O desejo de falar sobre elas, de discorrer sobre elas, de compartilhar aqui com vocês o que Deus coloca nos nossos corações. E a primeira característica, na verdade, a nossa primeira live, a gente começou falando ali sobre o que é o fruto. Então, o fruto é o resultado da plantação, é a última fase, é a fase final ali, é quando depois que a semente já morreu na terra, já brotou, já cresceu, ela floresce e se torna um fruto. Então, isso mostra um processo, isso mostra uma jornada. E quando Paulo compara ali o fruto do Espírito ao nosso relacionamento com Deus, é exatamente nessa perspectiva. É para nos motivar, olha, se vocês continuarem nutrindo esse relacionamento com Deus, se vocês continuarem nutrindo essa amizade aí, esse entendimento do que Deus quer, certamente vocês darão bons frutos. Então são 9 características que é o resultado do nosso relacionamento com Deus. Ontem a gente começou a falar sobre o amor. E quem não estava aqui, eu fiz aqui um breve resumo, uma breve recapitulação do que nós falamos ontem, porque foi tão precioso. Eu aprendi tanto, anotei tantas coisas que eu penso que se você não estava aqui ontem, você precisa ter acesso a essa informação rapidinho. Então, as referências bíblicas que nós usamos ontem foi 1 Coríntios 13, que é o famoso capítulo do amor ali, a carta de Paulo falando sobre o amor, e as cartas do discípulo João, que era conhecido como discípulo do amor. Mas algo que a gente deixou muito claro ontem ali foi que, na verdade, João, que ficou tão conhecido por ser o discípulo do amor, na verdade, foi chamado ali por Jesus, apelidado por Jesus como filho do trovão, quando ele pergunta ali se quer que desça fogo do céu e consuma todos eles. Então isso nos ensina, representa que se João, que tinha sido conhecido como o filho do trovão, tinha sido apelidado por Jesus mesmo como o filho do trovão, pôde se tornar o discípulo do amor, todos nós, por mais que a gente se sinta ali como um agente do amor com facilidade ou não, por mais que a gente enxergue a amabilidade nas nossas vidas ou não, a gente pode sim nutrir e ser esse exemplo do amor de Deus. E ali, com muita sabedoria, a Ana foi compartilhando conosco 4 pontos principais de resumo de como se tornar esse discípulo do amor. Então,
através das cartas de João. Primeiro ponto, guardar e obedecer a palavra de Deus. Então, você não guarda ali no coração, você não obedece a algo que você não anseia, que você não deseja. Então, eu entendo que o primeiro passo para a gente guardar e obedecer essa palavra é amar a palavra de Deus, é entender que nela está ali a fonte da vida. O segundo ponto é amar o seu irmão. O terceiro, não amar o mundo. Então, o que não fazer, o que não se associar. O quarto, amar em ação e em verdade, ou seja, aqui fala sobre atitude e intenção. E ficaram duas perguntas dessa live poderosa ontem para a gente sempre refletir quando a gente estiver num momento ali de decisão e de escolha. A primeira é: poxa, eu tô numa situação difícil, eu não sei como amar, como que eu vou demonstrar o amor de Deus nessa circunstância? E a gente precisa se perguntar, o que Jesus faria? E tem um filme bem antigo, mas bem didático, bem interessante, que é exatamente o que Jesus faria e nos faz ter essa reflexão, essa compreensão da atitude de Deus diante dos desafios. E a segunda pergunta é: que espírito está em vocês? Que espírito está em nós, em cada tomada de decisão? A partir dessas duas perguntas ali, a gente chegou à grande pergunta que fizeram a Jesus, que foi: qual é, quando perguntaram ali, o intérprete da palavra, né, da lei perguntou para Jesus, até como uma casca de banana, e vão existir cascas de bananas na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas perguntaram para Jesus: e aí, mestre? E aí, Jesus? Qual é o grande mandamento? Se você for resumir aqui todos os ensinamentos, tudo que para você é precioso, qual que é o grande mandamento? O que é que o Senhor tem ali? Como que o Senhor enxerga? Qual é o grande mandamento de Deus? E aí vem a nossa referência da nossa live de hoje, que foi para onde Deus nos guiou, em Mateus 22, de 36 a 39. Eu já estou aqui com a Bíblia aberta, como a Ana sempre fala aqui, e no The Woods sempre tem Bíblia. A gente sempre vai usar as referências bíblicas porque a gente entende que é a nossa fonte. Então, abra aí sua Bíblia, Mateus 22, de 36 a 39. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhes Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E aqui a gente pode entender que Jesus está falando que a gente precisa amar a Deus de corpo, alma e espírito. A gente precisa amar a Deus por inteiro, por completo, sem nenhum resquício ali. Este é o grande e primeiro mandamento. E aí Jesus complementa: o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, ali ontem, enquanto a gente estava falando sobre o amor de Deus, e a gente chegou nesse grande versículo aqui, já no finalzinho da nossa live. Se você não assistiu, volta lá e assiste, que tá poderoso. Foi na hora que Deus nos direcionou sobre a respeito do amor próprio. Porque aqui no versículo 39, quando ele fala que o segundo mandamento é amarás ao teu próximo como a ti mesmo, o como, que é um advérbio, está nos mostrando de que forma eu tenho que amar. De que forma eu vou amar o próximo? E aqui Jesus está exemplificando como ele era muito didático. Bom dia, Lu, seja bem-vinda. Ele era muito didático, ele está nos dando um exemplo. Qual é a medida que eu vou amar o meu próximo? Qual é a medida que eu vou conseguir amar? Qual é a régua que eu vou usar? E a régua ali determinada por Jesus é o tanto que eu me amo, é como eu me vejo, é como eu me enxergo, é como eu entendo aquilo que eu carrego. É o tanto que eu sei que eu me amo, é o teto que vai chegar ali e que vai me fazer amar ao próximo. Quando eu falo sobre amor próprio, quando eu falo sobre percepção, quando eu falo sobre autoconhecimento, identidade,
eu sempre gosto de pensar que aqui o como ao próximo, como a si mesmo, é como se fosse, eu gosto de fazer uma analogia de uma conta bancária. Então, eu entendo que esse é um exemplo que todo mundo vai entender. Então, vamos dizer que você tem ali uma conta bancária e o nome dessa conta bancária é amor. Então, tanto que você depositar de amor próprio dentro dessa conta bancária é o tanto de amor que você vai ter para entregar para o próximo. Então, poxa, Pri, eu tenho dificuldade de amar o próximo, de desempenhar, de cumprir esse amor, de derramar amor, de transbordar amor por onde eu passo. E aí, normalmente, eu faço essa reflexão. Então, faça um raio-x sobre a sua conta bancária do amor. O quanto que você tem se amado, como que você tem se visto, qual é a sua percepção a respeito de si mesma. Você tem enxergado valor naquilo que você carrega? Você tem honrado, visto aquilo com graça? Ou você tem reclamado? Ou você tem ali achado que é insuficiente? Ou você tem se associado aos seus medos? Você tem enxergue muito mais o que está faltando na sua vida do que o que você tem? Você tem agradecido pelas habilidades, pelas competências que você já desenvolveu? Então, tudo isso vai compor a sua conta bancária. E aí, como uma conta bancária, se a gente deposita, quando a gente vai sacar, tá tudo bem, tá saudável, tá inteiro, tá íntegro, a gente tá ali fazendo, mas como uma conta bancária. Se a gente tirar o que não tem, talvez os banqueiros ali, talvez o banco esteja nos disponibilizando um crédito, uma possibilidade de usar o que a gente ainda não tem, na confiança de que um dia a gente vai devolver. E o banco, ele pensa como ela vai devolver, mas ela vai me devolver com juros. Então, a gente passa a ser devedor. A gente sai da posição ali saudável para sermos devedoras. E aí é nesse lugar que muitas vezes a gente se encontra exausta, cansada, achando que a vida não faz sentido, achando que a gente está sendo sugada, que as pessoas que estão à nossa e que está sendo tirado de nós muito mais do que a gente está se sentindo próspera e inteira. Então, quando eu estava refletindo sobre isso, bom dia, Thalitinha, seja bem-vinda. Tô vendo aqui sua mensagem, muito bom ter você aqui. Eu imagino que você esteja aí fazendo um exercício de autocuidado agora. Acompanho seus stories. Mas quando eu comecei a pensar sobre essa questão do amor próprio na minha vida, e como vocês sabem, se você já esteve aqui em outra live, eu gosto sempre de testemunhar a respeito dos assuntos que vão aparecendo. Sempre me vem essa reflexão, essa pergunta na minha mente. Poxa, eu vou falar sobre amor próprio. Qual o testemunho? Qual é a história na minha vida que fala sobre isso? Como que eu posso exemplificar, agregar, transbordar como um exemplo daquilo que eu vivi? E esse tipo de reflexão é muito importante, porque me faz relembrar aquilo que eu já venci, me faz relembrar aquilo que Deus já depositou na minha vida, o que essas experiências me trouxe. Então eu te oriento, eu te dou essa instrução de que você também faça isso. Poxa, eu vou falar sobre esse assunto, ou eu estou numa mesa e estou escutando sobre algo. Ativa esse botãozinho aí da reflexão, do testemunho. Poxa, será que em algum momento da minha vida eu já vivi por isso que essa pessoa está falando? Será que eu tenho algo a contribuir sobre esse assunto? Que para mim pode ter sido fácil ou pode ter sido difícil, mas se eu tô aqui, o assunto é esse, com certeza tem alguém que precisa escutar essa palavra, essa mensagem a respeito disso. Então, quando eu estava pensando ali sobre amor próprio, a primeira história que veio na minha vida foi exatamente algo que eu vivi quando eu entendi que eu precisava começar a buscar esse amor próprio. E olha só como foi que isso aconteceu. Eu, como já falei aqui em alguns momentos, sempre tive uma vida ali mais sedentária, mais preguiçosa, mais tranquila ali, mais relaxada.
Depois da minha segunda gravidez, eu engordei 36 quilos e aquilo me consumia. Eu olhava para mim mesma ali e eu pensava, nossa, será que eu vou voltar ao meu peso? Será que eu vou voltar para aquela Priscila que existia antes das crianças? Como que eu vou fazer isso? Então, o primeiro start ali que me deu foi, eu preciso correr atrás do prejuízo. E ali eu marquei uma consulta com uma nutricionista que nunca tinha me atendido, que eu não conhecia e que não era cristã também. E nessas consultas de nutrição, a gente normalmente faz o que a gente não faz no dia a dia, que é começar a refletir e pensar sobre o que a gente come, sobre os hábitos que a gente tem, e ali é muito legal que a gente começa a fazer essa autoanálise. Então, eu fui para aquela consulta preocupada com o meu peso, preocupada com aquela meta que era perder aquele peso. E naquela consulta, ela começou a me perguntar o que eu fazia, eu comecei a contar como que era a minha rotina de vida. E ela parou e ela olhou pra mim assim com muita seriedade e ela falou assim: nossa, Pri, incrível, você faz muitas coisas ao mesmo tempo na sua vida. Você cuida dos seus filhos, você trabalha, você cuida dos seus funcionários, você serve na igreja, você cuida de casais, você tá ali no Ministério de Comunicação, você faz muitas coisas acontecerem no dia a dia, cuida do marido, cuida da casa. Mas sabe, eu não vi em nenhum momento, enquanto você relatava a sua rotina, que você cuidava de você mesma. Gente, aquela pergunta que aquela mulher me fez, aquela reflexão, aquela verdade que ela trouxe sobre a minha vida, que eu não estava enxergando, mas quando eu fui contar sobre os meus hábitos, alguém enxergou e foi usada por Deus para me trazer aquele confronto, fez toda a diferença na minha vida até hoje. Então, eu fiquei com aquela reflexão na minha mente. Poxa, eu cuido de todo mundo, me sinto extremamente cansada, desconto na comida todas as minhas emoções, tenho que toda hora ali estar disponível, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que cumprir uma agenda. Se me pedirem qualquer coisa, eu vou dizer sim, eu vou estar disponível, mas eu me coloco de lado. Eu não tenho o meu momento de me cuidar, de olhar para mim e de ter esse amor próprio. E ali eu tomei a decisão de que eu ia cuidar de mim, que eu ia me priorizar. E naquele momento eu tinha entendido, já que eu precisava mudar os meus hábitos, que eu precisava mudar a minha alimentação, que eu não ia ser emagrecida, que não ia ser um passe de mágica, que tudo ia depender de uma escolha que eu tinha que fazer para que a minha vida mudasse. Então eu saí de lá e eu lembro que eu chamei o Diego, meu marido, e eu falei: olha, eu fui na nutricionista e ela me confrontou com essa pergunta, com essa reflexão, e eu tomei uma decisão. Eu vou investir em mim. Então, dali, eu lembro que logo, dias depois, eu contratei uma personal, fechei ali um plano na academia que eu fazia vários e não dava certo. Eu entendi que eu precisava de alguém para ir comigo ali, para prestar conta comigo. E eu comecei aquela jornada de buscar o que inicialmente seria um emagrecimento, mas na verdade o que eu não via era que eu estava nutrindo o meu amor próprio. Eu estava dizendo: olha, Priscila, eu estava dizendo para mim mesma, eu vou cuidar de mim melhor, eu vou me cuidar melhor. E à medida que os dias foram passando, e aí eu saí ali, né, dos 119 quilos, foi uma grande jornada, são vários capítulos, mas eu saí ali dos 119 quilos para os 65, 66, mais ou menos isso.
E a minha vida mudou completamente. E ela mudou completamente não só por conta dos quilos que eu perdi. É claro que tem todo um movimento. Mas eu entendo que a partir desse testemunho, há 4 pontos que nós podemos extrair para a gente viver na nossa vida e entender como, poxa, Pri, eu tô nesse lugar, eu não consigo me ver, eu não consigo me amar, eu não consigo nutrir esse amor próprio. Como que eu vou sair desse lugar? Que dica prática de passos eu preciso seguir para sair desse lugar, para ter uma mudança? E eu entendo que o primeiro passo é fazer uma reflexão. Então, se você consegue ir ali ter profissionais que te ajudem, amém, vai ser maravilhoso ter ali nutricionistas, personagens. Eu digo que esses são anjos que Deus nos entrega. Mas, ai, Pri, eu não consigo, eu não tenho condições financeiras no momento para isso. Chama uma amiga ali, sabe? Aquela parceira que você pode dizer tudo. Se não for uma amiga, chame sua mãe, chame sua irmã, seu marido. Coloca ele ali sentadinho e comece a fazer essa reflexão. Poxa, como que é o meu dia? Poxa, em que eu dedico tempo? Poxa, o que eu priorizo na minha vida? Faça ali, relembre o que você faz. E você vai encontrar que gaps. O que eu tô colocando mais tempo? Onde que tá o meu recurso? Onde que tá a minha prioridade? O que é que rouba a minha atenção? O que é que toma ali o posto que deveria ser o meu autocuidado, mas eu tô aqui me matando por isso? E aí depois disso reflita, quem é que pode me ajudar se eu decidir que vou sair desse lugar? E aí a segunda etapa é exatamente a escolha. Escolha sair desse lugar. Decida sair daí. Decida não ficar mais nessa caverna, não ficar mais nesse local e defina como que vão ser as suas próximas ações e atitudes. Então, saia dali. Quando eu saí daquela consulta, o que é que veio no meu coração? Poxa, eu comecei a pensar um monte de coisas e eu comecei a pensar, nossa, eu já paguei inúmeras academias 1 ano e fui 1 semana e nunca mais fui. Eu já vim para várias consultas de nutricionistas, saí com a dieta e não fiz nada. Encontrei um monte de desculpa e justificativa. Na primeira pedrinha ali eu tropecei. A primeira reflexão que veio na minha mente foi, eu não vou conseguir fazer isso sozinha. Eu preciso de anjos. Então eu comecei a elencar quem era que ia estar ali do meu lado nessa jornada. Então, a partir dali, eu tomei uma atitude. Eu fiz uma escolha. Eu fiz uma decisão. E comecei a mudar tudo aquilo. E aí, por fim, vai vir o resultado. Eu falo muito sobre isso, talvez você já tenha até escutado, que é sobre a tríade da mudança. A tríade da mudança tem 3 etapas, isso não só para emagrecimento, tá, gente? Eu tô trazendo aqui esse meu testemunho de emagrecimento, que é um dos pontos da minha vida ali que Deus colocou no meu coração a respeito de autocuidado. Mas isso é sobre tudo, sobre não procrastinar mais, sobre ser próspera e produtiva no trabalho, sobre como gerenciar a sua equipe, sobre como ser uma melhor colaboradora e um melhor funcionário. Em tudo na sua vida que você quiser mudar, que vai requerer mudança, que vai requerer mudar o hábito, existe essa tríade. Então, primeiro, a gente passa pela etapa da loucura. Então, o que é que as pessoas começaram a dizer para a Priscila ali naquela decisão? Poxa, ela tá ficando louca. Como assim? Sempre gostou de comer porcaria, sempre gostou de comer bolo, de comer pizza. A comida preferida da Priscila é pizza. Ai, mas ela gosta de hambúrguer. Ai, mas como assim? Eu tô oferecendo aqui um chocolate e ela não quer. Ai, mas como assim? Vai pra academia todo dia? Ai, mas como assim? Vai correr? Como assim? No meio de uma viagem, resolveu que vai levar a roupa da academia pra criar o hábito? Tá ficando louca? Não. E as pessoas começam a nos testar. Elas começam a querer ver se a gente tá mesmo firme ali ou não. Ah, passou a fase da loucura, a gente foi aprovada, conseguiu ter constância?
Aí vem a fase do respeito. As pessoas começam a ver, nossa, é verdade. Olha, já passou 1 mês, já passou 2 meses, ela já está tendo resultado. E olha só o que ela está conquistando. Isso acontece muito, eu escuto muito isso das minhas clientes principalmente, a respeito de influenciar, de aparecer, de gravar stories, de gravar reels, de gravar programa de podcast, de aparecer nas câmeras, de compartilhar alguma reflexão. Então, muitas vezes as pessoas chegam pra mim, né, e falam, nossa, as pessoas estão me perguntando como assim que eu sempre fui tímida? Como assim que eu sempre fui reservada? Como que agora eu tô gravando vídeo assim? O que foi que aconteceu na minha vida? E a fase da loucura, normalmente as pessoas relatam o quê? Ai, agora todo mundo me chama de blogueirinha. Olha a blogueirinha, olha, agora quer aparecer. E aí quando vai pra fase do respeito, as pessoas começam, né? Olha que legal, ela tá continuando. Olha, ela não desistiu. É verdade, ela é uma nova pessoa. É verdade, ela tá ali. E aí, a fase do respeito, as pessoas começam a não soltar mais aquelas piadinhas desagradáveis, que às vezes são até desmotivadoras e críticas, e começam a nos respeitar. E aí passa-se um tempo, porque o principal elemento de uma mudança e de nutrir aí esse amor próprio e começar a se enxergar e buscar a Deus é a constância, é o todo dia, é um passinho de cada vez e é o tempo. A gente vai precisar esperar o tempo. Como o fruto do Espírito, a gente não planta a semente naquele dia e no outro dia tem uma linda tangerina pra gente. Não é assim. A gente planta a semente e leva um tempo. Leva um tempo para aquele processo e às vezes parece que não está acontecendo nada. Ai, mas não está fazendo o menor sentido eu estar aqui fazendo isso, tá continuando a vir e parece que os resultados não vêm e parece que as coisas não mudam. Mas, gente, tá mudando. Mas assim como o fruto é de dentro para fora. E aí chega a fase, a tão sonhada fase, em que nós nos tornamos inspiração para os outros. É quando as pessoas já olham para você e já falam assim: olha, fulano, se você tá passando por isso, a Priscila já passou por isso. Você se lembra como que ela era? Você se lembra que ela estava nesse lugar? Então, olha, conversa com ela, ela vai te dizer o que ela passou. Olha, fulano, você tá passando por isso? Olha pra fulaninha, ela é uma inspiração. E aí, a gente começa a ver que aquilo que Deus nos entregou, aquela jornada, aquele processo, não era só sobre nós. Era sobre nós, sobre o que Deus queria fazer em nós, mas, sobretudo, sobre a gente transbordar para o próximo, a gente inspirar os outros, a gente estender a mão e tirar mais alguém daquela dor que um dia foi latejante, ali que doeu tanto, que nos machucou tanto no nosso coração. E então, se você se enxerga hoje diferente do que o que é a bondade e o caráter de Deus, eu quero te incentivar a sair desse lugar, a escolher sair desse lugar, a fazer essa reflexão e perguntar a Deus: Deus, como que o Senhor me vê? Eu precisei, em muitos momentos, em muitas circunstâncias, quando eu entendia que eu descontava no alimento, que eu descontava na comida, que eu descontava em mim mesma, essa falta de amor próprio, eu precisava ir para a frente do espelho e dizer: Deus, eu preciso me ver como o Senhor me vê. Eu não posso continuar nesse lugar onde eu não enxergo o que o Senhor fez, onde eu não enxergo quem eu sou verdadeiramente. Porque, gente, quando a gente não enxerga beleza em quem nós somos, a gente está desonrando Deus. Porque imagina que nós somos ali uma grande obra de arte de Deus. E Deus fez ali um quadro lindíssimo que é a nossa vida. E cada pincelada que ele foi dando, ele foi dizendo: olha, na Priscila eu vou colocar determinação,
Na Adri eu vou colocar muito amor, muito servir. Na Fabiana eu vou colocar hospitalidade. E aí ele foi colocando em nós muitas pinceladas de tudo aquilo, de todos os ingredientes. Só que o quadro da Priscila o meu quadro pode ser mais azulado, com um pouquinho de rosa, com um pouquinho de laranja, com pouquíssimo amarelo, porque eu não gosto muito de amarelo, mas, por exemplo, o quadro do meu marido deve ser metade amarelo, porque ele ama amarelo. Então, em cada um de nós, ele foi pintando como ele acreditava que nós precisaríamos. Então, em cada um de nós, ele depositou características completamente diferentes. E normalmente ali uma peste que ataca o nosso amor próprio é a comparação. É o que faz a gente querer ali ser o outro. É o que faz a gente achar a beleza no que a Priscila carrega, no que a Fabiana carrega, no que a Thalitinha carrega, mas não faz a gente enxergar o que é que eu carrego. Então, eu penso que nessa manhã você precisa fazer essa pergunta para si mesmo. O que eu carrego? O que está em mim? Eu quero deixar de lado os outros, as referências, as inspirações que vão ser valiosas para me fazer caminhar nessa jornada. Mas eu entendo que você precisa se sentir digna de chegar nesse lugar e perguntar a Deus: o que é que eu carrego? Em que eu sou boa? Qual é a minha principal característica? Quais são os dons que eu carrego? O que é que eu faço com facilidade? Ai, Priscila, mas eu não consigo enxergar os meus dons e os meus talentos. Tá, então pergunte para os seus amigos. Pergunte para a sua família. Comece a prestar atenção. Pegue um papel e comece a escrever ali. Eu falo muito disso, que a gente normalmente não valoriza o que a gente faz com facilidade, porque a gente pensa que é besteira. Então, por exemplo, durante muitos anos da minha vida, eu pensava que era besteira ter facilidade de organizar. Eu pensava que era besteira no sentido de que não tinha nada demais, todo mundo sabe organizar. Todo mundo sabe encontrar as coisas. Mas quando Deus começou a me dizer: ei, filha, não é assim não. Você é boa nisso porque eu te presenteei com um dom. Você sabe encontrar a beleza nas pessoas porque eu te presenteei com um dom. Você tem facilidade de cuidar do outro porque eu te presenteei com esse dom. Mas olha para o seu marido. Ele é bom em outras coisas, em outras circunstâncias. Mas talvez ele não seja bom naquilo que você faz. E ali há um complemento. Então, por exemplo, a maior comparação da minha vida, ali até eu começar a nutrir esse amor próprio e começar a olhar, enxergar com os olhos que Deus enxergava, com valor e honrar isso, dar valor àquilo que Deus depositou, aquilo que Deus nos entregou, enxergar valor. A minha maior comparação na vida era com o meu marido, porque ele é incrível. Quem conhece o Diego sabe, ele é uma pessoa à frente do tempo, então ele é visionário, ele é um excelente comunicador, ele tem sempre histórias maravilhosas, ele sempre tem sobre o que conversar. Então, eu tava sempre ali do lado dele como a devedora, né? Então eu pensava sempre assim: nossa, é melhor eu não compartilhar muito não, porque qualquer coisa que o Diego falar vai ser infinitamente melhor. Então, na minha mente, a régua era assim: no dia que eu conseguir ser tão boa quanto o Diego, aí eu vou sair desse lugar, desse esconderijo. Mas não era assim que Deus tinha pra mim. Eu nunca vou ser o Diego. Eu nunca vou ser tão boa em tudo o que o Diego faz. Só que o que aconteceu? Esse olhar pra dentro, esse nutrir o amor próprio, me colocou num lugar de quê? De enxergar beleza no que eu carrego, no que eu tenho. Então eu comecei a ver que, poxa, eu posso não ser tão comunicadora e tão visionária como o meu marido, mas eu sou excelente em escutar o outro. Eu sou muito boa em cuidar, em amar as pessoas.
Eu sou muito boa em colocar ordem no que está em desordem, fazer listas, executar os planos e os sonhos que ele traz para mim. Então eu comecei a deixar esse lugar de eu tenho que ser igual a ele pro o que é que eu tenho, que eu faço muito bem e que tem tanta beleza, tem tanta força, tem tanto amor quanto o que ele faz, mas é diferente. É só o roxo e o verde. Então, não é que o roxo é mais bonito que o verde. É que cada um tem uma função completamente diferente. É que um é escudo e o outro é espada. E tá tudo bem. E tá tudo certo. Imagina se Deus mandasse a gente pra terra, todo mundo igual. Não ia fazer o menor sentido. Como que a gente ia se complementar? Como que a gente ia se relacionar? Todos nós íamos nos achar autossuficientes. A gente não ia desenvolver o relacionamento. Então, a minha instrução para você é, se me perguntassem, né, Priscila, o que é que eu faço? Um passo a passo prático para nutrir esse amor próprio, para encontrar esse amor próprio, para enxergar como Deus quer que eu me veja, para eu enxergar a beleza de ser quem eu sou, para eu sair desse lugar e combater a reclamação e combater esse olhar do copo metade cheio e metade vazio, em que eu olho só para o que está faltando. Eu lhe diria, faça uma lista dos seus dons. Faça uma lista daquilo que você carrega. Faça uma lista do que você faz com facilidade. Encontre a beleza de ser você mesma. Encontre a beleza que está em você. Deixe o outro de lado ali. O dom é um presente. Deus nos entregou dons. Deus nos entregou habilidades. Outra dica assim preciosíssima que eu preciso te entregar, que aconteceu comigo também nesse processo de emagrecimento, mas ele se aplica a todas as áreas da nossa vida, se sinta digna de fazer um propósito por você mesma. Então, até aquela etapa ali da minha vida em que eu não entendia que o amor próprio era um elemento poderosíssimo que ia mudar a forma como eu me relacionava com o meu marido, a forma como eu me relacionava com os meus filhos, a forma como eu me relacionava com a minha família, com os meus funcionários, com os meus clientes, com os meus fornecedores, a minha liderança espiritual. Então imagina que quanto mais amor próprio eu fui depositando na minha conta, mais eu pude amar as outras pessoas de verdade. Só que até aquela etapa da minha vida, eu não me achava digna de fazer um propósito por mim. Então eu fazia oração e jejum por outras circunstâncias. Pela vida financeira, por desafios que eu precisava vencer, pelo ministério, pelos casais, por qualquer coisa, por todas as coisas que estavam à minha volta, por cura, por saúde dos outros, por alguém que estava passando por aquela situação. Mas eu não achava que eu merecia e que eu era digna de fazer um propósito por mim mesma. E ali Deus, o Espírito Santo falou muito claramente comigo. E eu lembro que eu fiz um propósito, olha que legal. Eu fiz um propósito, isso era no final do ano, final de um ano para o começo do outro. Eu falei assim, olha, o ano tá começando. E o maior desafio da minha vida hoje se chama emagrecer, sair desse lugar. E ali eu falei, Deus, eu sei que o Senhor se importa em como eu me sinto. Eu sei que o Senhor se importa se eu olho no espelho, se eu me acho bonita ou se eu me acho feia, se eu me acho o suficiente. Eu sei que o Senhor se importa. Isso aqui tá me machucando. Então, eu sei que eu não vou conseguir fazer isso sozinha. É um desafio muito, 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 muito grande. E é independente do desafio. E aí eu chamei ele pro jogo. E isso mudou tudo. Eu chamei o jogador caro pro jogo. E esse jogador foi o Espírito Santo de Deus. E eu falei assim, olha, Espírito Santo, é o seguinte. Eu vou começar um propósito dia 1º de janeiro. E esse propósito era, eu só me alimentava todos os dias até a hora da viração do dia, até 6 horas da noite. E eu fazia uma oração às 6 horas, entregando a Deus aquele propósito.
E das 6 horas da noite até amanhã do dia seguinte, eu não me alimentava mais de nada, bebia muita água, mas era aquele momento da consciência da presença manifesta de Deus. Ai, Priscila, mas é muito fácil esse jejum se eu dormir 8 horas. Gente, a minha vida, eu tô até atrás de um horário pra encaixar tanta coisa, porque eu não tenho nenhuma noite livre. Então, assim, todas as minhas noites sempre foram cheias e sempre cheias de muitas mesas. Então, aquele propósito era muito difícil pra mim. Porque imagina que todos os dias tinham encontros, tinham mesas, tinham pequenos grupos, tinham orações e vocês sabem, crente come muito, né? Crente tá sempre ao redor de uma mesa cheia. Então eu tava sempre ao redor de mesas fartas. Mas eu entendi, nossa, se Deus não entrar nesse jogo, eu não vou ganhar. Se Deus entrar nesse jogo no tempo certo, eu vou ganhar. E eu chamei Deus. E eu disse, olha, eu vou começar esse jejum, esse propósito. E eu comecei aquele propósito em 1º de janeiro. E foram quase 8 meses jejuando, porque o meu jejum, o meu propósito era assim, eu só saio desse propósito quando nós vencermos. Então, Espírito Santo, o tanto de tempo que for necessário, todos os dias, sextas, sábados e domingos, o tanto de tempo que for necessário, todos os dias, das 6 da noite ao dia seguinte, eu estarei nesse propósito até a gente chegar juntos no resultado, na nossa meta, naquele número que Deus tinha me entregue para o meu coração, que era o resultado daqui. E foram muitos, muitos desafios, não foi fácil. Eu já era conhecida como... Ai, não, a Priscila só come até 6 horas. Ah, não, a Priscila tem que comer até 6 horas. Ah, não, a Priscila vai pra mesa, mas fica tranquila, ela tá bem e tá tudo certo. Mas aquilo começou a me mudar, gente, do meu espírito pra minha alma, porque eu tive que vencer as minhas vontades, não foi fácil. Até que resultou no resultado do meu corpo. Foram 8 longos meses que a minha vida foi formada. A minha vida foi completamente transformada. Então, eu saí daquele lugar, daquela dor, daquilo que me importava. E eu cheguei até aquele resultado, mas eu não fui transformada só no meu físico. Eu fui completamente transformada no meu espírito primeiro. Eu comecei a disciplinar o meu espírito, a disciplinar o meu corpo, a entender que quem comandava o meu corpo, as minhas vontades, as minhas aptidões, os meus pensamentos, a mamãe tá dizendo aí, lembro demais, né? Lembra demais desse tempo. Era o meu espírito, que quem estava no comando, alma, da minha vida, era o meu espírito. Então aquilo começou a me transformar. Isso aconteceu há um pouco mais de 4, quase 5 anos. E desde então, eu nunca tinha vencido essa batalha do peso e me mantido firme nela durante tanto tempo. Meu marido tá aqui, a gente faz 16 anos de casado esse ano e ele sabe o quanto que aquilo me doía, o quanto que aquilo me machucava, o quanto que eu perdia peso, depois eu ganhava de novo e parecia que eu tava sempre ali naquela roda gigante, naquela montanha russa que não passava. Mas por quê? Porque eu chamei Deus pro negócio, eu chamei Deus pra jogada. Eu coloquei o jogador caro ali, o Espírito Santo, que ia requerer algo de mim, que eu pude demonstrar que ele estava comigo. Mas tudo começou onde? Na mentalidade de que eu era digna de fazer um propósito por mim mesma. E é exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Se sinta digna de fazer um propósito por você mesma. Se sinta digna de fazer algo por você, de cumprir algo por você. Ai, Priscila, são as minhas emoções que me atrapalham no meu amor próprio. Ai, Priscila, são os pensamentos que vêm contrário. São as mentiras que eu acreditei. Deus vai te mostrar a respeito de que você precisa. Por último, antes da gente encerrar aqui, eu quero explicar algo muito precioso, que é um princípio, assim, que quando eu compreendi esse princípio, eu comecei a fechar certas portas na minha vida.
que é o princípio de não concordar com as mentiras que o inimigo coloca na nossa mente. O campo de batalha da nossa vida, o campo de batalha espiritual que acontece nas nossas vidas é a nossa mente. E aí, a gente precisa lembrar que o inimigo das nossas almas, ele não tem corpo. Ele não tem fala, ele não tem voz. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ele não, ele é um espírito. Então, o que ele faz? Ele começa a lançar pensamentos, mentiras no seu ouvido, ele começa a te falar coisas, inverdades. E o que ele quer? Ele quer que você concorde com essas mentiras. Então, a gente começa a ouvir, você não é boa, você tá triste aí, você nasceu para sofrer, você nasceu para ser uma derrotada, você nasceu para ser assim mesmo. Essa vida desgraçada que você tem é essa mesmo. Você nunca vai conseguir sair desse sobrepeso, você nunca vai conseguir lutar essa guerra aí não. Sai daí. Ai, pra que você tá nessa vida? Se mata. E aí ele vai lançando essas mentiras na nossa mente. E aí o que ele quer que a gente faça? Ele quer encontrar essa porta aberta pra gente concordar com essas mentiras, para que a gente fale, porque tudo que a gente fala, um dia foi pensamento, um momento foi pensamento. Então ele quer que a gente dê voz a essas mentiras e que a gente fale essas mentiras que ele falou, que ele colocou na nossa mente. Uma vez que a gente fala e concorda falando com essas mentiras, a gente está dando acesso. A gente está dando poder. A gente está dando poder às mentiras que o inimigo colocou na nossa mente. E aí começa a se cumprir aquele princípio que na palavra de Deus fala, que é que a nossa voz tem o poder de abençoar ou de amaldiçoar. A Bíblia fala que o poder da nossa língua, a gente pode até tacar fogo numa floresta inteira, dependendo daquilo que a gente fale. Gente, Deus criou tudo que você olhar e imaginar com o poder da palavra. E nós temos esse mesmo poder, porque a Bíblia também nos diz que nós fomos feitas à imagem e semelhança. Então, quando a gente concorda com o pensamento do inimigo, com a mentira do inimigo, e a gente dá voz e fala, a gente está decretando aquelas mentiras sobre a nossa vida. E é como um emaranhado que vai ficando mais difícil da gente sair daquele lugar, que vai ficando mais difícil a gente sair daquilo, porque quando a gente fala, a primeira pessoa que escuta, olha só, quem são os ouvidos mais próximos da nossa boca? Os nossos. Então a gente está retroalimentando aquelas mentiras. Então hoje o que eu senti de fazer aqui no final foi primeiro ensinar esse princípio para que você quebre todo o acordo com qualquer mentira que o inimigo colocar na sua mente. Qualquer mentira que for contra a bondade de Deus, que for contra o que a palavra de Deus diz ao seu respeito, que você quebre esse acesso, porque a principal característica de Deus é a bondade. Então, tudo que é contra a bondade não vem de Deus. Tudo o que não tiver bondade não vem de Deus. Não tem como vir de Deus. Você acha que Deus quer que você fique aí falando? Ai, mas eu sou gorda. Ai, mas eu sou horrível. Ai, mas eu não sou boa. Ai, mas eu não sou inteligente. Ai, mas eu nasci pra sofrer. Não, Deus não quer isso. Nada disso fala da bondade de Deus, entende? Então, primeiro ato profético, a gente vai quebrar todas as mentiras e todos os acordos que a gente já fez. Todas as mentiras e todos os acordos que a gente fez, porventura, um dia, inconsciente do poder daquilo que estava sendo dito ao nosso respeito. Então, o primeiro ato profético, e o que eu declaro sobre a sua vida, é que cada palavra que você falou ali, que você decretou, cada decreto que você fez, que não condiz com a palavra de Deus, com a bondade de Deus, está quebrado agora, em nome de Jesus. E eu desejo que o Espírito Santo te faça voltar em cada um desses locais
e resgatar essas palavras e voltar lá e dizer, olha, eu tomo de volta. Aí se eu falei que o meu casamento não era bom, eu tomo de volta, o meu casamento é abençoado. Deus que me deu meu marido, meu casamento. Se eu falo que o meu filho é burro ou é insuficiente, eu vou voltar nesse lugar e vou trazer de volta e vou quebrar essa mentira, esse decreto sobre a minha vida. E aí, tudo aquilo que você falou ao seu respeito, você vai lá e vai quebrar uma mentira que eu falo sempre que precisa ser quebrada. Ai, mas eu sou tímida. Essa é uma mentira que é tão sutil. Ai, mas é só uma característica. Eu sou tímida. Não! Deus não fez ninguém tímido. Tímido vem de intimidação, de impor medo, de colocar medo. Então, Deus não nos fez tímida. Quebre esse acordo com essa palavra e a partir de então decida, eu não falo mais isso ao meu respeito. Então, eu quero que o Espírito Santo volte nesses locais, deixe o Espírito Santo ir nesse local com você e te mostrar qual é a palavra, qual é o decreto que você tem que voltar lá e quebrar aquele acordo. Então você vai lá e você quebra essas mentiras, essas palavras malditas que foram ditas. E que a partir de hoje, você comece a analisar os seus pensamentos. Porque eles, inevitavelmente, se você não der uma pausa, eles vão virar palavras boas ou más. E aí precisa ter um filtro. Como você se vê? Esse filtro de escolher com que pensamentos eu vou fazer acordo, a que eu vou entregar acordo, a que eu vou entregar a minha voz, o que eu vou dar força, o que vai acontecer na minha vida. Esses acordos vão iniciar nos seus pensamentos. Então você vai precisar fazer um filtro e filtrar o que vem de Deus e o que não vem de Deus, que não deve estar e não deve ser nutrido na sua vida. Amém? Então eu quero desejar que vocês tenham um dia incrível. Lembre-se, como você se percebe, você importa demais, porque você vai agir como você se percebe. Então, eu me sinto digna de fazer um propósito por mim mesma? Eu estou me percebendo como digna. Eu estou me percebendo como filha de Deus. Eu não me sinto digna de fazer um propósito por mim mesma. Eu não me sinto digna de buscar os meus anseios, os desejos que Deus tem posto no meu coração. Então, provavelmente, eu vou sempre me colocar ali, naquele lugar, me percebendo de outra forma. A gente precisa entender que como a gente se percebe, muda o nosso amor próprio. Então eu quero declarar sobre a sua vida que esses princípios, essas etapas, assim como aconteceram na minha vida e como tem acontecido dia após dia, porque eu entendo que a cada desafio que a gente vence, Deus nos entrega outro e às vezes maior. E eu também quero te lembrar, ninguém sobe da montanha de uma vez. Ninguém que tá lá no pezinho da montanha, eu tenho esses desafios. Ninguém vai subir na montanha numa passada só. Ninguém vai se teletransportar. Não, com Deus não funciona assim. Tem um processo, tem uma jornada que nós vamos precisar passar. Então é muito melhor a gente se apaixonar pela beleza da jornada, pela beleza do processo e fazer aí um acordo com Deus e dizer, olha Deus, a gente vai subir um passo a passo, a gente vai seguir esse processo, mas eu vou curtir o Senhor estar do meu lado transformando. E aí já a gente chega no topo da montanha. Mas eu tô entendendo que eu tô no processo. O problema é que a gente quer apertar um botão e tá tudo certo. A gente quer plantar a semente no outro dia, ter um monte de fruto pra gente comer. Mas não é assim, gente. Não é assim. Eu tenho que te dizer que não é assim. Assim como a jornada do amor próprio, não é assim. Então você vai precisar todos os dias ir ali naquele espelho e no começo falar e perguntar a Deus ao seu respeito. E no começo talvez você vai começar a falar sobre aquilo que Deus vê e talvez você mesmo não vai acreditar, mas você vai começar a combater.
até que aquilo se torne uma verdade para você, até que aquilo seja o que você vive. Então se mantenha constante, que Deus te abençoe. Eu declaro que tudo aquilo que Deus transformou na minha vida a respeito de amor próprio, e eu sei que tem pessoas aqui que me conhecem de outras estações, de outras jornadas e sabem exatamente quem era essa Priscila aí que existia e testificam. Quem era essa Priscila que existia, que não se amava, que não se achava bonita, que não se achava boa o suficiente, que não se achava inteira? Se eu sair desse lugar, eu declaro que tudo aquilo que eu venci está disponível para você vencer também. Tudo começa numa escolha e numa reflexão. Amém? Que Deus abençoe, tenha um dia lindo, incrível, cheio da presença de Deus. Eu desejo e libero o Espírito Santo de Deus, que Ele fale muito, muito, muito com você e que você depois volte aqui para compartilhar os testemunhos do que o próprio Espírito Santo vai produzir em você a partir do seu espírito, atravessando a sua alma e chegando até o seu corpo. Amém? Um cheiro. Fiquem com Deus. Foi muito bom estar com vocês aqui. Um abraço bem, 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 bem grande. Beijo, gente. Tchau.